Eu quero saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus. Hebreus capítulo 12. Estou sentindo que o som está para a igreja, mas aqui para mim eu estou precisando de retorno. Por favor. Hebreus capítulo de número 12. Quero falar com vocês sobre aprofundando a nossa fé. Vamos avaliar a nossa fé nessa noite. Hebreus 12, a partir do versículo 1, está escrito assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tomai o vosso assento, queridos, por favor. Queridos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Pastor Dilson, pastora Andréia, meu muito obrigado pela oportunidade que me é dada para estarmos juntos transmitindo a palavra do Senhor e cultuando o seu precioso nome. Rafael, obrigado pelo contato, pelo carinho de sempre. Os cantores que me antecederam, que o Senhor Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Eu quero trazer essa palavra aos vossos corações, aprofundando a nossa fé. Ontem, alguém comentou lendo uma placa em um caminhão: eu creio em Deus. E a pessoa aproveitou que eu estava ali no carro, perguntou: pastor, isso aqui não representa que essa pessoa seja serva de Deus só porque ela está afirmando que crê em Deus, não é? Eu disse sim. Numa análise social, ela está dizendo que não é ateu. Essa pessoa não se declara uma pessoa que não crê no divino. Não. Quando ela diz eu creio em Deus, socialmente falando, ela está afirmando: eu não faço parte do grupo dos modinhas aí no Brasil que se dizem ateus. Mas, numa visão, ou por uma visão soteriológica, esse tipo de fé não é fé para a salvação. A fé para a salvação é aquela que é gerada pela pregação do Evangelho, gera uma ação no nosso interior chamada regeneração, que é o Espírito Santo operando em nós um novo nascimento, gera no mundo espiritual externamente a justificação, que é o Pai nos declarando justos porque cremos na justiça de Cristo, o seu Filho. Atrai para nós a santificação, que é um processo de mudança diária até o dia da vinda do Senhor, e nos garante a glorificação na gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé da salvação. E essa fé da salvação é a fé profunda, não é a fé superficial, não é a fé rasa. E o texto de Hebreus 11:12 nos mostra, se a gente trabalhar pelo contraste, nós percebemos a partir do texto, olhando para o texto a partir do que se diz ser fé nos tempos em que vivemos, o texto esclarece para nós o que é uma fé verdadeira.
Se a gente compara com o texto, a fé que muita gente diz ter, nós percebemos que muitos dentre nós estão tendo uma fé simplesmente superficial. O versículo de número 1 do Hebreus 11 diz que a fé é firme fundamento. A fé é um fundamento firme, ou seja, é uma base inabalável. Se qualquer dificuldade, repito, qualquer dificuldade que enfrentemos faz com que desviemos, abramos mão da igreja, não quero mais saber de ministério, me enganaram a vida toda, eu te proporia o seguinte: será que em vez de dizer que você perdeu a fé, não seria mais sincero você dizer que nunca teve? Porque a fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Se a fé é um fundamento, eu me baseio nela para enxergar o mundo. Versículo 2: pela fé, entendendo que os mundos, toda a criação, as coisas que existem, foram criadas pela palavra de Deus. Então a fé é um fundamento que eu me baseio nela para enxergar tudo que está ao meu redor. Então pela fé eu vejo a alma pecadora e digo: Jesus pode salvá-lo, Jesus pode transformá-lo. Pela fé eu olho para a criação ao meu redor e digo: há um Criador. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. A fé está ligada ao futuro. Pela fé nós cremos naquilo que há de vir. Ela é o fundamento, eu me fundamento nela para esperar. Eu me fundamento nela para dizer que creio naquilo que ainda não estou vendo. Eu já citei aqui para vocês, regeneração é algo que não acontece externamente, acontece dentro de você, o novo nascimento. A justificação é o Pai na eternidade te declarando justo, tirando toda a culpabilidade de você. Isso é no mundo espiritual, isso não é visível aos olhos humanos. Você precisa crer que você é justificada, que você é justificado. Preste atenção como que é uma fé profunda. Ela é um fundamento pela qual eu enxergo tudo ao meu redor. Segundo, ela me faz esperar com confiança no futuro e naquilo que eu não vejo. O meu Deus é espírito, mas pela fé eu o sinto aqui, ainda que esse ambiente estivesse lotado de pessoas ou vazio de pessoas, eu saberia que o meu Deus estaria aqui comigo pela fé. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé se aprofunda quando eu sei que tudo aquilo que eu estou vendo, ela não foi, essas coisas que eu estou vendo não foram criadas, não passaram a existir pelas coisas que se veem. É um Deus que é espírito, é a sua invisível palavra que fez todas as coisas e que sustentam todas as coisas. Então existem pessoas, principalmente nessas faculdades comunistinhas que dominaram o nosso país. Como que você pode acreditar num bicho que fala? Como que você pode acreditar que o Deus diz haja e você crê? Eu consigo acreditar porque meu fundamento é a fé. Essa fé me diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Essa fé me diz que o diabo é o tentador, é ele quem faz com que o pecado entre no mundo. Ou seja, se você não tem uma fé como fundamento, 3, 4 meses depois de entrar na faculdade, tu já vira todes, já faz parte do grupo FFF, feminista feia e fedorenta. Você já começa a não mais crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você já acredita que Maria é salvadora, você não mais quer pregar contra a imoralidade sexual
sexual. Você acha que o ser humano nasce gay e o pastor vai pregando, você vai duvidando, vai criticando. Na realidade, sua fé não se aprofundou. Você pensou que tinha fé, mas não tinha. Você não tinha uma fé como fundamento para enxergar o mundo ao seu redor. Eu quero que você se analise, eu quero que você analise a sua fé. Versículo 4: Abel pela fé ofereceu maior sacrifício do que Caim e alcançou o testemunho de que era justo. A verdadeira fé me alegra em saber que alguém testemunha que eu sou justo. Se é pela fé que ele alcança testemunho de que é justo, logo não é porque ele é top. Se ele é top, ele não precisa de fé para ser justificado. Se ele precisa de fé, ele é fraco. Ele depende de alguém para torná-lo justo. Essa é a verdadeira fé. Eu creio que apesar das minhas fraquezas, pela misericórdia dele, porque eu creio nele, ele me declara justo. Logo o diabo não pode me acusar pelo meu passado, porque eu creio na eternidade com Cristo, o meu Salvador. Então Abel, ele alcançou o testemunho de que era justo pela fé. Foi o próprio Deus que dele deu testemunho. Versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, nós sabemos que a morte é vencida. Você crê em ressurreição? Creio. A fé é o fundamento. Nós cremos na vitória sobre a morte pela ressurreição de Jesus. E se os irmãos já analisaram nas cartas paulinas, petrinas, joaninas, sempre a escatologia, a vinda de Cristo está ligada à ressurreição. Às vezes nós estamos muito focados em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e esquecemos do mais importante da vinda de Jesus, que é a ressurreição dos mortos, que é garantida pela ressurreição de Jesus. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, venceu a morte. Se você já leu Gênesis capítulo 5, de Adão para frente, vai todo mundo morrendo. E a Bíblia apresenta: nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Aí quando chega em Enoque, o cabra tinha tanta fé, dependia tanto de Deus, que a Bíblia diz assim: nasceu, gerou, andou com Deus e subiu. O Senhor o tomou para si. Porque a fé me faz quebrar ciclos. A fé fez com que Enoque vencesse um ciclo que todo mundo já estava acostumado. A fé me faz entender, conforme diz o versículo 3, e a fé me faz crer que ainda que esse corpo se deteriore, no tempo da vinda do Senhor eu serei ressuscitado. Versículo 6: sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem aqui? Oh, legal, Deus, gostei, esse lado aqui está crente. Agradar quem aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tá bom. A verdadeira fé é eu saber que ela não tem que ser usada para Deus me agradar. Olha, a vitória é minha, por quê? Porque eu tenho fé. E se Deus não quiser te dar aquela vitória? Olha, essa bênção é minha, eu já decretei, eu já dei minha oferta, eu já fiz a campanha na igreja da Canela de Fogo, do Profeta e do Pix. Olha, eu já fiz a maior, eu gritei, eu derrubei a muralha lá de tijolo que eles fizeram, eu coloquei um monte de óleo colorido na minha cabeça, e a vitória é minha, e Deus não vai me decepcionar. É uma fé superficial, falsa, mentirosa, até demoníaca. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para Deus te agradar. A fé é para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Então Deus não vai ter dificuldade de desagradar você. E só suporta isso pela fé. É por isso que tem pessoas que não suportam ouvir não. Existem pessoas que não suportam dificuldades locais. São essas que ficam mudando de igreja todo mês ou a cada 6 meses. Sai da Assembleia, vai para a Batista, da Batista vai para a Universal, da Universal vai para a Católica, da Católica vai para o inferno. Por quê?
Porque não tem raiz, como a leitura que o pastor fez, não tem raiz e não se edifica. Ao invés de mudar de igreja todo ano, toda semana, muda de vida. Se submeta à direção de Deus. Ele não é seu empregado para te agradar. Culto é como se fosse um restaurante divino. O cliente é Deus, o garçom é você. Porque a gente vem para o culto, né? E eu lembro da infância. Jacó segurou o anjo, deixou subir, e o anjo lhe perguntou. Jacó lhe respondeu. Aí, agora o que a gente diz? Me dá. Aí quando cansava de falar me dá a minha bênção, a gente falava o quê? Me dá minha vitória para depois. Aí quando o crente aplica a música, me dá minha bicicleta para depois subir, me dá a minha moto para depois subir, me dá minha namorada para depois subir, me dá a minha noiva para depois subir. A gente vai aplicando e o culto é me dá. Aí vem as músicas e diz você. Ontem eu vi a propaganda de um carro, eu não lembro a marca, mas eu lembrei dos cultos antropocêntricos. A propaganda mostra o carro bonitão, abrindo o teto solar, aí fala assim, ó, você pode. Assim como essa marca é forte, você também é forte. São as propagandas que vão dizendo que você é top. Então existem músicas que não são canções para a glorificação do nome do Senhor. Existem pregações que não são a pregação do Evangelho. É uma propaganda para ver se você se sente bem no culto. E você não pode sair triste do culto. Porque se você tem fé, Deus tem que te agradar. E você não pode sair da presença de Deus machucado. A gente até inventa um versículo que não está na Bíblia, né? Na presença dele a tristeza salta de alegria. Não está na Bíblia não, irmão. Jesus disse, eu converterei vossa tristeza em alegria. Só pode converter a tristeza em alegria quem enfrenta a tristeza. Você só pode ter a tristeza convertida em alegria se você enfrenta o processo da tristeza. Em Gênesis 17 a Bíblia diz que Deus subiu de Abraão e foi circuncidar. Circuncidar dói. A Bíblia diz em Gênesis 32 que Jacó passou a noite lutando com o anjo. Aí o anjo só tocou assim na coxa dele, só tocou. Não deu um murro nem uma joelhada não. O anjo tocou e a coxa deslocou. E a Bíblia diz que ele saiu mancando. Doeu. Encontros com Deus marcam a gente. Então a sua verdadeira fé é, ainda que ele me desagrade, pela fé eu permaneço. Alguém está me ouvindo lá atrás? Tá certo. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A verdadeira fé te gera um comportamento que condena o mundo. A arca de Noé era uma condenação. A arca de Noé era: como sei que vocês vão rejeitar a arca, vocês estão sendo condenados. A arca de Noé tinha uma mensagem. Ele é herdeiro da justiça, porque Pedro diz que ele era pregador da justiça. A verdadeira fé te faz condenar o mundo. Só que você pensa que a sua fé é mais bonitinha quando você prefere Mateus capítulo 7, não julgueis. Então você tem que concordar com tudo e com todos, porque você faz parte do grupinho do texto isolado, não julgueis. E Noé condenou o mundo pela fé.
Então o mundo, com seu sistema que se opõe a Deus, não tem que ser só julgado, tem que ser condenado. Efésios capítulo 5 diz que a luz condena as obras das trevas. Só que aí você vai concordando com tudo e todos, e quem começa concordando com todo tipo de opinião, daqui a pouco acha normal todo tipo de comportamento. 8. Pela fé sendo chamado, Abraão obedeceu. Porque a verdadeira fé é obedecer. Quem crê em Deus, obedece a Deus. Um casal de namorados caíram na prostituição, na fornicação. Aí a consciência, tome, confessa, senão tu vai para o inferno. Aí procurou o pastor. Pastor, nós quer confessar o pecado. Aí o pastor disse, confessa. A gente prostituiu. Sério? Sério. E a gente está arrependido. Aí o pastor disse, tira a roupa e faz sexo aí na minha frente. Sangue de Jesus, pastor, está arrependido. Só faltou falar, sai Satanás. Como, pastor? Que nós vamos fazer sexo na sua frente, pastor? O pastor disse, por que vocês não vão fazer? Isso é uma vergonha, que vergonha. Então vocês têm vergonha de fazer na minha frente, mas não tiveram vergonha de fazer diante dos olhos de Deus. Glória. Que fé é essa? Que te faz esquecer que Ele é Espírito, que te faz esquecer que Ele é onipresente e onisciente, que te faz esquecer de Daniel 2:22, Ele conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com Ele mora a luz. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e quem é bom. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Pela fé obedeceu. Se a Bíblia manda fugir da prostituição, obedece e foge. Se a Bíblia manda obedecer e honrar pai e mãe, obedeça e honra. Se a Bíblia manda você ser respeitosa com seu marido, seja. Se a Bíblia manda você amar sua esposa, ame. Se a Bíblia manda congregar, congregue. Se a Bíblia manda orar, ore. Se a Bíblia manda perdoar, perdoe. Se a Bíblia manda orar pelos inimigos, ore. Se a Bíblia manda abençoar quem te maldiz, abençoe. Se você tem fé, você obedece. Se você não obedece, sua fé é falsa, é rasa, é superficial. A gente está aprofundando a nossa fé, amém? 9. Pela fé, Abraão ainda habitou na terra da promessa como em terra alheia. Está na terra da promessa, na terra de Canaã, mas para ele era uma terra estranha, morando em cabanas. Por que ele se comporta como se estivesse em terra estranha? Porque pela fé ele sabia que aquela não era sua morada eterna. A gente não consegue se comportar como estranhos nesse mundo. A gente não quer nem ser tratado como estranho. Não olhou para mim, não falou comigo. Essa vizinha nem olha na minha cara. Esse vizinho aí não gosta de mim. Não, meu bem, nem deu uma buzinada para nós, né? Olha lá, faz churrasco e nem dá um pedacinho de carne. A gente não gosta nem de ser tratado como estranho, quando a Bíblia diz que pela fé ele habitava na terra da promessa como se fosse um estranho. Eu acho interessante, é bonitinha. Aqui ó, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Vocês gostam, né? Caminhando, o povo aqui é raiz. Para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou. Igreja aqui não tem Nutella não. Igreja aqui é raiz.
Aí é linda a música, só que às vezes nós chamamos o céu de Canaã. E Abraão em Canaã queria o céu. E a gente chama o céu de Canaã. Canaã tinha muitos inimigos, irmão, e céu não tem inimigo. É só amigo. Nós olhamos para o céu e chamamos de Canaã. Abraão estava em Canaã, na terra da promessa, mas esperava o céu. A fé te faz olhar para esse mundo, para as coisas dessa terra, e te faz até usar, mas depender não. Tudo aqui é passageiro. Por que ele se comportava assim? Como se estivesse numa terra estranha? Porque ele sabia que ele não era daquela terra. A gente tem que ser estranho. Jesus disse que o mundo, o sistema mundano, tá, gente, nos odiaria. Então alguém não te cumprimentar, alguém não ir com tua cara, alguém não gostar porque tu fala tanto de virgindade, alguém não gostar de tu porque tu fala tanto sobre casamento, porque tu fala tanto sobre santidade, porque tudo de você é Jesus, 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 Jesus. Não, irmão, tu vai ficar deprê porque tem gente que não vai com tua cara, sendo que você é serva de Jesus. Você não é desse mundo. Jesus disse: o mundo amaria se vocês fossem desse mundo, mas vós não sois desse mundo. Abraão está na terra da promessa, mas olha o que diz o versículo 13: todos estes, Abraão e outros, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Oh, vocês são estranhos, somos estranhos, porque nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Versículo 14, eu queria que vocês lessem o 14, 1, 2, 3. Aleluia! Os que isto dizem o que? Sou peregrino, sou estrangeiro, eu sou estranho, minhas vestes é diferente, meus pensamentos são diferentes, minhas falas são diferentes, minhas amizades são diferentes, minhas escolhas são diferentes. Eu tenho uma pátria melhor, eu tenho uma cidade melhor, eu não sou daqui. E aí, irmão, quando você se comporta como quem não é daqui, versículo 16, você está desejando uma cidade melhor, a cidade celestial, e Deus não se envergonha de você. Deus não se envergonha de você chamá-lo de Deus. Por quê? Porque Ele preparou para você uma cidade. Então, irmão, se a sua fé se baseia só para as coisas dessa vida, sua fé é superficial, sua fé não é profunda. Bora continuando para a gente chegar no 12, amém? Pela fé Abraão ofereceu Isaque. Quando foi provado, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Qual promessa? Eu vou te dar muitos filhos, farei de ti uma grande nação. Aí o cara chega e o filho unigênito, ou seja, no coração dele não tinha outro como Isaque. Deus pede e ele oferece. Mas que fé é essa que faz ele dar? Olha só, versículo 4, pela fé Abel ofereceu. Versículo 8, pela fé Abraão obedeceu. Versículo 17, pela fé Abraão ofertou. Porque a verdadeira fé não é só para receber. A fé profunda é aquela que te faz dar, entregar. Abraão acreditava que Deus ressuscitaria seu filho dos mortos, mas entregou. Versículo 18: sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Nunca tinha tido ressurreição de mortos. Abraão creu que Deus faria o que ele nunca tinha visto acontecer. Tem muita coisa que... Por favor, irmão, levante a mão se você está nessa mensagem comigo. Por favor, só levante a mão e diga assim: Senhor,
Tem muita coisa que eu ainda não vi acontecer, mas eu sei que o Senhor pode fazer, e eu creio que o Senhor ainda vai fazer na minha geração. Você já orou isso? Você já pensou isso, irmão? Versículo 20 fala sobre Isaac, pela fé abençoou Jacó. Sobre falas da fé agora. Versículo 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos. Perceba que agora a fé fez com que Isaac falasse, abençoando Jacó. 21, pela fé Jacó abençoou cada um de seus filhos. 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Olha isso, gente. Israel saiu do Egito 400 anos depois da morte de José. 400 anos antes, ele disse: vocês vão sair dessa terra. Só tinha 70 pessoas quando José ainda estava vivo. Ele disse: vocês vão se multiplicar e Deus vai tirar vocês do Egito. Passaram-se 400 anos e a profecia se cumpriu. Porque pela fé você fala. Quem tem fé, fala. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre o dom da fé. Não é a fé da salvação, é gente que pela fé consegue declarar coisas impossíveis. Pela fé consegue falar o que outros não falariam. A fé nos faz abrir a boca e concordar com a palavra de Deus e liberar aquilo que poucas pessoas teriam coragem de falar. É por isso que o Senhor diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, porque a palavra vem dele para a terra. Aí quando chega na terra, você toma posse da palavra dele e libera a palavra dele. Aí com a fé, a palavra volta para ele e não volta para ele vazia. A palavra de Deus volta para ele cheia da fé. E assim os pentecostais se comportam. Os que não foram enganados pela teoria do cessacionismo, que não é bíblica, é só teoria humana. Nós declaramos conforme as escrituras. E eu não estou falando aqui de confissão positiva. Nós falamos, abrimos a boca e pregamos que Jesus ainda cura, pregamos que Jesus ainda dá dons, pregamos que Jesus ainda faz cego ver, mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar, pelas mãos de seus servos, pelos dons que eles dão aos seus servos. O salmista e Paulo disseram: crie, por isso falei. Precisamos falar aquilo que a gente crê, aquilo que está em concordância com as escrituras sagradas. E pela fé a gente tem renúncia. Capítulo de número 11, versículo 8, Abraão renuncia, sai de onde estava e vai para um lugar que nem conhecia. Versículo 23, pela fé Moisés nascido foi escondido por seus pais. Pela fé, 24, Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele está abrindo mão de títulos humanos e de glórias humanas. 26, por maiores riquezas aceitou o sofrimento de Cristo, preferiu os sofrimentos de Cristo do que os tesouros do Egito. 27, pela fé deixou o Egito. Renúncia. Mentiram para você sobre a fé. Se você tiver fé, você vai crescer. Se você tiver fé, você vai ter vitória. Se você tiver fé. A questão é que só limitam a fé no receber. Colocam a fé como um... É para foto? Colocam a fé como um receptáculo. Me dá, Senhor, eu recebo, Senhor. Nos deram essa fé só para a gente ganhar. Aí quando você lê Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, a fé é muito mais do que você está pensando, e ela passa pela renúncia. Se você não está disposto a abrir mão daquilo que te está
Se você não está disposto a abrir mão daquilo que está te fazendo querer abrir mão de Jesus, você não tem fé verdadeira. Se esse emprego aí você tem que mentir para vender, sai. Se esse emprego aí está destruindo o seu casamento, vaza. Se você ainda não voltou para Jesus por causa das coleguinhas, dos likes, você não tem fé. Não há fé verdadeira sem renúncia, sem abandono do mundo, sem abandono do pecado. Te enganaram, mas Jesus está aqui iluminando a sua mente com a verdade da palavra. Olha o que disseram para você: que a vitória é sua, que a bênção é sua. Venha ativar a sua fé. Então bora aprofundar a fé. Olha isso aqui, versículo 33. Projeta para mim. Você pode dar glória a Deus quando a fé fizer coisa boa, tá, gente? Que não é só prova, não. Pela fé venceram reinos. Então tá bom, glória a Deus. Praticaram a justiça. Sabe o que é praticar a justiça? Fizeram o que é certo. Alcançaram promessas. No mesmo capítulo de fé, olha isso, cantores, no mesmo capítulo de fé, capítulo 11, versículo 13: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Então para de falar que quem tem promessa não morre. Morreram na fé sem terem recebido. Sem ter recebido aqui sem ter pego, segurado, apalpado. Ou seja, Abraão, você vai ter um monte de filhos. Você vai ter filhos como as estrelas do céu e a areia da terra. Ele não viu esse tanto de filho. Sara, você vai ser mãe de reis. Ela não viu os reis. É isso que o texto está dizendo. Morreram na fé sem ter recebido a promessa. Você pode falar o contrário: não receberam a promessa, mas morreram com fé. Só que agora, essa mesma fé que alguns tiveram e não receberam o que criam, versículo de número 33: venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Então é uma só fé. Alguns vão conquistar, alguns vão sentir, alguns vão abraçar, e outros só vão ver de longe. Por quê? Porque passa por ele, mas não é para ele. É para os seus filhos, é para a sua igreja. Tem coisas que Deus mostrou para tu que não é para tu, é para alguém. Por isso que pela fé você fala. Tem experiências que você tem com Deus que não é para você. Por exemplo, batismo no Espírito Santo. O Senhor te deu o batismo, você recebeu o dom de línguas, recebeu o sinal, a evidência, e fala a língua. Aí você está há 15 anos aqui dentro, labalaia, e você nunca ganhou uma alma. Você não tem desejo por missões. Quem foi que te disse que o batismo no Espírito Santo é para tu? Você alcançou a promessa, mas parou em você. Por que Noé fez a arca? Para a sua família. Por que Abraão teve que sair da sua parentela e obedecer à voz de Deus? Para seu pai de Isaac, de onde viria o nosso Salvador. Por que Moisés renunciou ao Egito? Para cuidar do povo no deserto. Ou seja, a verdadeira fé não é centrada em você. Eu creio que eu vou receber, eu creio que eu vou subir, eu. Tu parece os inimigos de Israel, irmão. Ferezeu, Abozeu, Amorreu, que Jebuseu. É tudo eu que morreu, é tudo eu. Se você é cristocêntrico, você não é egocêntrico. Olha isso, pela fé alcançaram promessa. Dá mais um glória agora, fecharam boca de leão. Quem queria estar lá no versículo 34, apagaram a força do fogo.
Quer ver que você lembra? Sadraque. Só que na realidade é Misael, Ananias e Azarias. Escaparam do fio da espada. Deus dá livramento pela fé. Dá ou não dá? Oh meu Deus do céu, isso aqui é Assembleia de Deus, né, gente? Deus dá livramento pela fé, nos dá? Dá. Ó, da fraquezas tiraram força. Sabe o que significa isso aqui? Da fraqueza tiraram força? Significa assim, ó, tiraram vantagem da desvantagem. Eita, irmão, é o poder da fé. Aleluia. Esse 34 me empolga, ó. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos, colocaram os inimigos para correr. Eita glória. 35. As mulheres pela ressurreição receberam seus mortos. Lembra da viúva de Sarepta? O menino morreu, ressuscitou. Lembra a mulher rica de Sunem? Eliseu orou, o menino ressuscitou. Lembra da viúva de Naim? Jesus disse: levanta, o menino ressuscitou. Marta e Maria, Lázaro, vaza daí de dentro, ressuscitou. Pela fé, as mulheres tiveram seus mortos. A fé nos dá vitória. A fé também gera conquistas, irmão. Olha que coisa chique. Olha, agora que vai ficar bonito. Olha, como é bom ter fé. Fala pro vizinho, dorme não. Ó, 35, deixa aí. Quem estava com raiva agora morde os beiços. 35. Uns foram torturados. Por quê? Porque não aceitaram o livramento. Lembra que a gente falou nesse instante? Isso aqui, ó. Fecharam boca de leão. Diga livramento. Apagaram força do fogo. Escaparam do fio da espada. Agora quando você chega no 35, torturados, não aceitando o livramento. Isso também é fé. Porque os que receberam o livramento lá em cima, foi o anjo que chegou, foi o próprio Deus que chegou. Mas aqui, no versículo 35, não chegou anjo não. Quem era? Os próprios perseguidores falando assim, ó: se você negar Jesus, você não morre. Nega que a gente te solta, nega que eu te livro. Aí o crente pela fé dizia: eu prefiro morrer e ressuscitar do que receber seu livramento negando Jesus. Isso é fé. É o namoradinho dizendo: prova que me ama na cama. E você vai dizer para trás de mim: capeta. Ou ela também te chamar para ir para a cama, porque não é porque é mulher que é anja, tem mulher que é o Satanás, o espírito do piriguetismo pega ela, e você diz: não, minha irmã, peraí, tá jejuando não, bora vigiar. José venceu porque estava de olho no trono, anulou a cama, sabendo que o trono vinha lá na frente. Irmão, não receba na cama quem não te recebeu no altar, vai renunciando. Alguém vai dizer: mente que eu dobro o seu salário, engana as pessoas que eu multiplico sua renda. Não aceite livramentos humanos que te fará perder seu ministério, sua família, sua fé. Eles não aceitaram o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Por que melhor ressurreição? Porque se eles aceitassem o livramento, morreriam de todo jeito. Ó, você não vai morrer agora, tá bom? Eu vou deixar você com vida, tá bom? Tá bom, mas depois morre. E iria ressuscitar também, só que para o inferno. Aí, como eles não aceitaram o livramento, vão alcançar uma melhor ressurreição. Vai ressuscitar para morar eternamente com Jesus. 36. E outros experimentaram escárnios, açoites pela fé, e até cadeias e prisões pela fé. Dá um Google, agora não, vigia. Chegar em casa, dá um Google. A cada 5 minutos morre um crente em algum país no mundo por não negar o nome de Jesus. E você quer desviar porque não te venderam fiado na cantina.
Tu não paga. Experimentar escárnios e açoites, cadeias e prisões, pela fé. 37, apedrejados, pela fé, cerrados. Era só negar que não ia ser cerrado, era só negar que não ia ser apedrejado, era só negar. Tentados, mortos ao fio da espada. Nega Jesus que a gente não te mata. Ele nunca me fez nenhum mal, por que eu o negaria bem na hora da minha morte? Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, pela fé, pela fé. Olha, eu te dou roupas caras e tops. Não, eu prefiro vestir essas roupas do que negar o meu Jesus. Desamparados. Se você quer ser crente, não quero mais ser seu marido. Se você quer ser crente, você não é mais minha filha. Se você quer ser crente, você não é mais minha esposa. Se você quer ser crente, você não é mais meu filho. Se você quer ser crente, eu não te quero mais como pai. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor nunca me abandonará. Pela fé. Desamparados. Sara a nossa fé, Jesus. Aprofunda a nossa fé, Jesus. Aflitos, maltratados, pela fé, para não negar o nome de Jesus. Agora o 38 fala algo lindo sobre eles, dos quais o mundo não era digno. O mundo não merecia essas pessoas. O mundo, com todas as suas riquezas, não merecia aquelas pessoas. E o texto continua: preferiram andar errantes pelo deserto do que guiados pelos homens, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. De novo, porque eles esperavam já Jesus no tempo deles, e Jesus não veio no tempo deles. Mas eles morreram crendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E foram eles que foram para Jesus. Eu disse que eu ia terminar no 12, porque o 12 é a conclusão do 11. Aí o último versículo do capítulo 11 diz assim: e todo 39, perdão, e 40, tiveram testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu sei que dá um nó na nossa cabeça, então eu peguei uma versão aqui, uma versão da Bíblia, a Mensagem, Eugene Peterson. Vou ler aqui, ó. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte à deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Sabe o que meu Deus, sabe o que o texto está dizendo? É que Deus, enquanto via essas pessoas com essa fé extraordinária, sabe o que Deus dizia? A fé de vocês não vai acabar em vocês, vai continuar, e um povo lá na frente vai herdar essa mesma fé de vocês. E quando eu completar esse povo, que vão completar a fé de vocês, aí o meu povo, tanto vocês do Antigo Testamento quanto essa igreja, Jesus diz, serão um povo aperfeiçoado. Que coisa linda! O texto está dizendo, irmão, que para Deus a fé deles só seria completa em nós. Nós somos herdeiros daquela fé. Eles vieram passando pelo que passavam de geração a geração. O filho ia aprendendo com o pai a não negar o Senhor, e o filho não negava. A próxima geração vinha imitando a geração passada. Um bastão de fé ia sendo passado, porque Deus estava reservando algo melhor para nós. Capítulo 12, não dorme, pelo amor de Deus, fica comigo. Capítulo 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe quem são as testemunhas? Esses que eu preguei do capítulo 11.
Nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, a fé deles, olhe para cá por favor e eu encerro. A fé deles é um testemunho. A fé deles está olhando para você através das páginas da Bíblia e está dizendo: creia que você vence, creia e o pecado não te vence, creia e você consegue, creia e você vai chegar. Estando cercado por essa tão grande nuvem de testemunhas que são eles, deixemos todo embaraço e o pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Desejar honra não é pecado, mas você está te fazendo ensoberbecer, está te embaraçando. Tem amizades que não é pecado, mas está tomando o seu tempo, está te embaraçando. Assistir um filme não é pecado, mas você viciou na série e você assiste todos os episódios, mas não consegue ler todos os versículos de um capítulo bíblico. Você está se embaraçando e ninguém cai de vez. Por isso ele diz assim, ó: deixe o embaraço e o pecado, porque ninguém cai em pecado sem se embaraçar. Não é pecado você conversar com as pessoas. Não é pecado você comentar algo sobre alguém, mas você comenta tanto que daqui a pouco você já está caluniando, já está falando com inveja, já se tornou uma fofoqueira. Então, um fofoqueiro, porque você começou só comentando, já se tornou um murmurador, um caluniador, um investigador da vida alheia, sem se preocupar da sua própria. Então ninguém cai no pecado sem se embaraçar. Como você está correndo para se aperfeiçoar na fé, como você está correndo para se aprofundar na fé, deixa o embaraço e o pecado que estão de perto, diga de perto. Deixa o embaraço e o pecado que estão de perto te rodeia. O que te tenta não está longe, o que te tenta está perto. E eu provo na Bíblia. A qual distância a árvore estava de Eva? Um olhar e uma mão estendida. Que distância Batseba estava de Davi? Um olhar. Que distância a capa estava de Acã? De uma mão estendida. E Jesus em Mateus capítulo 4, sendo tentado no deserto, o que o diabo disse a ele? Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Por que ele não disse aquelas? Por que ele disse estas? Porque o pecado te tenta com aquilo que está perto. E quando você pega o seu celular, aquilo que está lá no outro país está diante dos seus olhos. Se você quer se aprofundar em fé, você precisa abandonar o embaraço. Você precisa fugir do pecado que tão de perto te rodeia. E o último versículo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ah, Abraão foi top, Isaac foi o cara. Ah, meu Deus do céu, Moisés, Davi, vixe, eu nunca chego nesse nível. Não é para você olhar para Abraão, Isaac, Davi, Moisés. Eles tiveram fé. É para você olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Se você tem Jesus, você tem a maior força que vai sustentar a sua fé. Fique em pé, por favor, gente.